Verdade ou ficção? O terceiro compromisso. Não tire conclusões. Há vários séculos, talvez até milênios, os seres humanos acreditam que há um conflito na mente humana. Um conflito entre o bom e o mal. Mas isso não é verdade. O bom e o mal são apenas resultado do conflito, porque o conflito real é entre a verdade e as mentiras. Talvez devamos dizer que todos os conflitos resultam de mentiras, porque a verdade não será qualquer conflito. A verdade não precisa se provar. Ela existe, quer nós acreditemos nela ou não. As mentiras só existem se nós a criarmos e só sobrevivem se acreditarmos nela. São uma distorção da palavra, uma distorção do significado de uma mensagem, e essa distorção está no reflexo, na mente humana. As mentiras não são reais, são uma criação nossa. Mas nós lhes damos vida e as tornamos reais na realidade virtual de nossas mentes. Quando eu era adolescente, meu avô me contou essa verdade básica, mas demorei anos para entendê-la devidamente, porque eu sempre ficava me perguntando: como é que nós sabemos o que é verdade? Eu usava símbolos para tentar entender a verdade, quando a verdade real é que os símbolos não têm nada a ver com a verdade. Esta existe muito antes de os humanos terem criado os símbolos. Como artistas, estamos sempre distorcendo a verdade com símbolos, mas este não é o problema. Como dissemos antes, o problema surge quando nós acreditamos nessa distorção, porque algumas mentiras são inocentes, enquanto outras são mortais. Vejamos como podemos utilizar a palavra para criar uma história, uma superstição sobre uma cadeira. O que sabemos sobre uma cadeira? Podemos dizer que uma cadeira é feita de madeira, de metal ou tecido. Mas só estamos utilizando símbolos para expressar um ponto de vista. A verdade é que não sabemos exatamente o que o objeto é. Mas podemos utilizar a palavra com toda autoridade para passar uma mensagem para nós e para todos à nossa volta. Essa cadeira é feia. Odeio essa cadeira. A mensagem já está distorcida, mas isso é só o começo. Também podemos dizer: essa cadeira é uma burra, e eu acho que quem se sentar nela correrá o risco de ficar burro. Acho que temos de destruir esta cadeira, porque se alguém se sentar nela e ela quebrar, a pessoa vai cair e quebrar a bacia. É verdade, essa cadeira é do mal. Vamos criar uma lei contra a cadeira para que todo mundo saiba que ela é um perigo para a sociedade. De agora em diante, é proibido chegar perto da cadeira má. Se transmitirmos essa mensagem, então quem quer que a receba e concorde com ela, ficará com medo da cadeira má. Em pouco tempo, haverá gente que, por tanto medo da cadeira, começará a ter pesadelos com ela. Essas pessoas ficarão obcecadas com a cadeira má e, evidentemente, vão querer destruí-la antes que a própria as destrua. Está vendo o que se pode fazer com a palavra? A cadeira é apenas um objeto. Ela existe. E essa é a verdade. Mas a história que criamos sobre a cadeira não é uma verdade, mas uma superstição. É uma mensagem distorcida e conta uma mentira. Se não acreditarmos na mentira, não há problema. Mas se acreditarmos e tentarmos impô-las aos outros, isso pode levar ao que nós chamamos de mal. É óbvio que o que nós chamamos de mal tem vários níveis, dependendo do nosso poder pessoal. Algumas pessoas podem levar o mundo inteiro a uma grande guerra em que milhões de pessoas morrerão. Existem tiranos pelo mundo inteiro que, por acreditar em mentiras,
invadem outros países e destroem seus povos. Agora nós podemos entender facilmente por que existe um conflito na mente humana, e somente na mente humana, a realidade virtual, já que ele não existe no resto da natureza. Há bilhões de seres humanos que distorcem todos esses símbolos em suas cabeças e transmitem mensagens alteradas. E foi isso o que realmente aconteceu com a humanidade. E creio que isso responde o porquê de todas as guerras existirem, o porquê de haver tantos abusos e tanta injustiça, e o porquê de o sonho do que nós chamamos de inferno existir no mundo dos seres humanos. O inferno não é nada além de um sonho cheio de mentiras. Lembre-se que o nosso sonho é controlado pelo que nós acreditamos, e o que nós acreditamos pode ser verdadeiro ou fictício. A verdade leva-nos à nossa autenticidade e à nossa felicidade. Mentiras levam-nos a limitações em nossas vidas, sofrimento e drama. Quem acredita na verdade mora no paraíso. Quem acredita nas mentiras, mais cedo ou mais tarde, viverá no inferno. Não é preciso morrer para ir para o céu ou para o inferno. O paraíso está inteiro à nossa volta, tanto quanto o inferno. O paraíso é um ponto de vista, um estado de espírito, assim como o inferno. É lógico que as mentiras têm comandado todos os programas de nossa cabeça. Os seres humanos criam as mentiras e vice-versa. Porém, mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece e as mentiras não podem sobreviver à presença da verdade. Séculos atrás, as pessoas acreditavam que o mundo era plano. Alguns diziam que os elefantes é que sustentavam a terra e isso os deixava reconfortados. Ótimo! Agora sabemos que o mundo é plano. Muito bem. E hoje nós sabemos que o mundo não é plano. A crença de que a terra era plana era considerada verdade e quase todo mundo concordava, mas por isso é que era verdade. Uma das maiores mentiras que ouvimos nos dias de hoje é: ninguém é perfeito. Essa é uma grande desculpa para nosso comportamento e quase todos concordam. Mas será que é verdade? Muito pelo contrário, todos os seres humanos neste mundo são perfeitos. Mas ouvimos aquela mentira desde que éramos pequenos e, consequentemente, continuamos a nos julgar baseados em uma imagem de perfeição. Vivemos em busca da perfeição e em nossa busca descobrimos que tudo no universo é perfeito, menos os seres humanos. O Sol é perfeito, as estrelas são perfeitas, os planetas são perfeitos, mas no que tange aos seres humanos, ninguém é perfeito. A verdade é que tudo na criação é perfeito, inclusive os seres humanos. Se nós não tivermos consciência de enxergar essa verdade, é porque fomos cegados pela mentira. Você pode perguntar: e os deficientes físicos, eles são perfeitos? Bem, de acordo com o que você sabe, eles podem ser imperfeitos, mas será que o que você sabe é verdade? Quem vai dizer se uma deficiência ou até mesmo uma doença não é perfeita? Tudo em nós é perfeito, inclusive qualquer deficiência ou doença que possamos ter. Alguém que tenha uma dificuldade de aprendizagem é perfeito. Alguém que tenha nascido sem um dedo, um braço ou uma orelha é perfeito. Alguém que tenha uma doença é perfeito. Só a perfeição existe e essa consciência é mais um passo importante para a nossa evolução. Falar outra coisa é não ter consciência do que somos. E não basta dizer que somos perfeitos, é preciso acreditar nisso. Se acreditarmos que somos imperfeitos, essa mentira vai precisar de outras mentiras em que se apoiar. E todas essas mentiras juntas reprimem a verdade e guiam um sonho que estamos criando
para nós mesmos. Mentiras não passam de superstições, e posso garantir que nós vivemos em um mundo de superstições. Mas repetindo, será que temos consciência disso? Imagine acordar amanhã de manhã na Europa do século XIV, sabendo o que você sabe hoje, acreditando no que você acredita hoje. Imagine o que as pessoas pensariam de você, como lhe julgariam. Elas mandariam você a um tribunal por tomar banho todos os dias. Tudo o que você acredita seria uma ameaça àquilo que elas acreditam. Quanto tempo levaria até lhe acusarem de ser uma bruxa? Elas lhe torturariam, fariam você confessar que é uma bruxa e finalmente lhe matariam pelo medo que elas têm das próprias crenças. É fácil perceber que aquelas pessoas viviam imersas em superstição. Praticamente nada do que elas acreditavam era verdade. E isso é facilmente perceptível pelas coisas em que você acredita hoje. Mas aquelas pessoas não estavam conscientes de suas superstições. O modo de vida delas era completamente normal para elas, que não podiam saber mais do que sabiam, por não terem aprendido nada diferente. Então, talvez aquilo que você acredite sobre você mesmo seja tão cheio de superstição quanto as crenças das pessoas daquele tempo. Imagine se os seres humanos de aqui a 700 ou 800 anos pudessem ver aquilo que a maioria de nós acredita sobre nós mesmos atualmente. A maneira como quase todos nós nos relacionamos com o próprio corpo continua a ser bárbara, embora não tanto quanto há 700 anos. Nosso corpo é totalmente leal a nós, mas nós o julgamos e abusamos dele. O tratamos como se ele fosse nosso inimigo, quando, na verdade, é nosso aliado. Nossa sociedade dá uma importância a ser atraente de acordo com as imagens vistas na mídia, na televisão, no cinema, nas revistas de moda. Se acreditarmos que não somos atraentes o bastante de acordo com essas imagens, então estaremos acreditando em uma mentira, usando a palavra contra nós mesmos, contra a verdade. As pessoas que controlam a mídia nos dizem em que acreditar, como nos vestir, o que comer, e elas manipulam os seres humanos como se estes fossem marionetes, ou seja, do jeito que bem entendem. Se quiserem que odiemos alguém, elas espalham fofoca por todos os lados e essas mentiras fazem sua mágica. Quando deixamos de ser marionetes, fica evidente que a nossa vida vinha sendo guiada por mentiras e por superstições. Imagine o que os futuros seres humanos pensariam de nossas superstições. Se eles acreditassem na perfeição de tudo o que há na criação, inclusive cada ser humano, nós iríamos crucificá-los por suas crenças? Qual é a verdade e qual é a mentira? Mais uma vez, a consciência é extremamente importante, porque a verdade não vem com palavras, com o conhecimento. Mas as mentiras, sim, e há bilhões delas. Nós humanos acreditamos em tantas mentiras porque não temos consciência. Nós ignoramos a verdade ou simplesmente não a queremos ver. Quando somos domesticados, acumulamos muito conhecimentos e ele forma uma parede de neblina que não nos permite perceber a verdade, as coisas como elas realmente são. Só vemos aquilo que queremos ver e só ouvimos aquilo que queremos ouvir. Em nosso desenvolvimento, enquanto crescemos, aprendemos tantas inverdades que toda a nossa estrutura de mentiras fica muito complicada. E tornamos isso ainda mais complicado porque nós pensamos e acreditamos no que pensamos. Presumimos que aquilo que pensamos é verdade absoluta e nunca paramos para pensar
que a nossa verdade é uma verdade relativa, uma verdade virtual. Geralmente, ela sequer se aproxima de qualquer tipo de verdade, mas é o mais perto que conseguimos chegar, sem uma conscientização. O terceiro compromisso: não tire conclusões. E isso nos leva ao terceiro compromisso: não tire conclusões. Tirar conclusões é uma maneira simples de se meter em uma encrenca, porque a maioria das suposições não é verdadeira, é uma ficção. Uma grande conclusão que fazemos é de que toda nossa realidade virtual é verdadeira. Bem, agora você sabe que nenhuma das realidades virtuais é verdadeira. Usando nossa consciência, podemos ver facilmente todas as conclusões a que chegamos e podemos perceber como isso é fácil. Os seres humanos têm uma imaginação muito fértil, muito poderosa, e existe um sem número de ideias e histórias que se pode imaginar. Nós ouvimos os símbolos falando na nossa cabeça. Começamos a imaginar o que as outras pessoas estão fazendo, em que elas estão pensando, o que estão falando de nós e vislumbramos algumas coisas em nossa imaginação. Inventamos uma história inteira que só é verdadeira para nós, mas acreditamos nela. Uma conclusão leva a outra. Nós tiramos conclusões precipitadas e levamos nossa história de uma forma muito pessoal. Então, jogamos a culpa nas outras pessoas e geralmente começamos a falar mal delas para tentar justificar nossas suposições. É lógico que, ao falar mal dos outros, uma mensagem distorcida fica ainda mais distorcida. Tirar conclusões precipitadas e depois levá-las para o lado pessoal é o início do inferno na Terra. Quase todos os nossos conflitos se baseiam nisso e é fácil entender o porquê. Suposições não passam de mentiras que contamos a nós mesmos. Isso cria um grande drama a troco de nada, porque nós não sabemos realmente se alguma coisa é verdadeira ou não. Fazer suposições é o mesmo que fazer drama quando não há drama algum acontecendo. E se houver um drama acontecendo na história de outra pessoa, e daí? Não é a sua história, é a história dela. Tenha em mente que quase tudo que você fala para si mesmo é uma pressuposição. Se você for pai, sabe o quanto é fácil tirar conclusões precipitadas sobre seus filhos. É meia-noite e sua filha ainda não voltou para casa. Ela saiu para dançar e você acha que ela já deveria ter chegado. Você começa a pensar no pior, a fazer suposições. Ai, e se alguma coisa ruim aconteceu? Talvez eu devesse ligar para a polícia. Há várias coisas que se pode imaginar e você cria uma gama de possibilidades dramáticas em sua cabeça. 10 minutos depois, sua filha chega em casa com um largo sorriso no rosto. Quando a verdade aparece e todas as mentiras são desfeitas, você percebe que estava simplesmente se torturando sem motivo algum. Portanto, não tire conclusões. Se não levar nada para o lado pessoal lhe dá imunidade na interação que você tem com as outras pessoas, não tirar conclusões precipitadas lhe dá imunidade nas interações que você tem consigo, com a sua voz do conhecimento ou o que chamamos de pensamento. Tirar conclusões tem tudo a ver com pensamento. Nós pensamos muito e pensar leva a suposições. O simples fato de pensar e se pode gerar um imenso drama em nossas vidas. Todo ser humano sabe pensar muito e pensar traz medo. Não temos controle sobre toda essa torrente de pensamentos, todos esses símbolos que distorcemos em nossa cabeça. Se simplesmente pararmos de falar, não precisamos explicar mais nada a nós mesmos, e isso evita que tiremos conclusões precipitadas. Os seres humanos têm uma necessidade de explicar
e justificar tudo. Nós precisamos de conhecimento e tiramos conclusões para preencher nossa necessidade de saber. Não importa muito se o conhecimento é verdadeiro ou não. Verdade ou ficção, acreditamos em 100% daquilo em que acreditamos. E continuamos acreditando no que for, porque o conhecimento nos faz sentir seguros. Há muitas coisas que a mente não é capaz de explicar. Temos tantas perguntas que precisam de respostas. Mas em vez de fazer perguntas quando desconhecemos alguma coisa, nós tiramos todo tipo de conclusão. É sempre melhor perguntar e elucidar. Se pararmos de tirar conclusões precipitadas, podemos concentrar nossa atenção na verdade, não naquilo que nós pensamos ser verdade. E aí nós vemos a vida do jeito que ela é, e não do jeito que queremos ver. Como em breve veremos, quando não acreditamos em nossas suposições, o poder de acreditar que investimos nelas volta para nós. Quando recuperamos toda a energia que investimos ao tirar conclusões, podemos utilizar essa energia para criar um novo sonho, nosso paraíso pessoal. Não tire conclusões.